A escravização negra foi oficialmente extinta em nosso país no dia 13 de maio de 1888. Ao longo de quase 4 séculos, o tráfico de aproximadamente 5 milhões de seres humanos, sem contar a enorme quantidade dos que morreram no caminho, alimentou o trabalho compulsório empregado em diferentes atividades econômicas. Estima-se que 40% da migração forçada de africanos teve por destino as terras que hoje chamamos de Brasil. Nosso país foi o último a abolir a escravização no mundo ocidental. Ao contrário do que por muito tempo foi ensinado em nossas escolas, a abolição não resultou da ação de uma princesa caridosa e humanitária. A falência desse mundo em que pessoas poderiam pertencer a outras pessoas é fruto de séculos de lutas. A historiografia brasileira vem buscando entender e explicar o protagonismo dos próprios negros na ação contra o regime escravocrata ao longo desse tempo, desde os primórdios da escravização até o seu encerramento legal. A obra que iremos analisar hoje é Cumbê, de Marcelo de Salete. Saudações, meus amigos, é sempre muito bom estar de volta. Hoje eu vou tratar de uma obra de um dos maiores quadrinistas nacionais da atualidade, Marcelo de Salete. Ele vem ganhando grande notoriedade dentro e fora do país, muito por conta de uma série de quadrinhos que aborda a escravidão negra no Brasil. O Marcelo de Salete tem um mestrado no campo de História da Arte. Lendo a sua obra, percebe-se que ele é um pesquisador de mão cheia. Mas, felizmente, esse aspecto técnico não é capaz de ofuscar o grande artista que o Marcelo de Salete certamente é. Nesse vídeo eu vou tratar do primeiro trabalho produzido por ele sobre o tema da escravidão. Trata-se de Cumbê, publicado no ano de 2014. Essa obra já saiu em diversas partes do mundo, como Catalunha, Estados Unidos, Itália e Turquia. Ela foi vencedora do Prêmio Eisner, o mais importante do mercado editorial norte-americano. Ela ganhou na categoria Melhor Quadrinho Estrangeiro. Cumbê é uma palavra polissêmica de origem quimbundo. Ela pode significar sol, dia, luz, fogo. Em alguns países da América Latina, como a Venezuela, ela é o equivalente do nosso quilombo, uma das mais importantes formas de resistência à escravidão. A HQ é ambientada no complexo açucareiro. Centra-se em homens e mulheres que estão submetidos às agruras da escravização. Mas esses personagens, eles não são representados de forma passiva, resignados com a terrível condição que lhes foi imposta. O Marcelo de Salete, com maestria, consegue demonstrar diferentes estratégias utilizadas por eles para enfrentar a escravidão. Mais do que isso, não são personagens mecânicos, meras ferramentas didáticas forjadas sem paixão. Existe muita humanidade nesses personagens. Nós nos importamos com eles, o que torna a leitura uma experiência muitas vezes angustiante. Eu quero ressaltar que ao longo desse vídeo eu optei por escravizado em lugar de escravo. Ainda que esse termo apareça frequentemente nos vestibulares de todo o Brasil e mesmo na historiografia especializada, me parece muito convincente o argumento de um antropólogo congolês chamado Kambeleje Munanga, professor da USP. Segundo ele, todo ser humano nasce livre e ele é submetido a um processo de escravização. Escravo traz a ideia de uma condição natural. Escravizado sugere uma ação. Mesmo uma criança recém-nascida de ventre escravo, que de acordo com a legislação teria a mesma condição de sua mãe, também passa por um processo de escravização logo ao nascer. A obra Cumbê está dividida em 4 histórias que podem ser lidas de forma independente, quase como se fossem 4 contos sobre a escravidão africana no complexo açucareiro. A primeira história chama-se Calunga e ela trata do esforço de fuga de Valu, um jovem que não quer ficar longe de Nana, uma moça por quem ele é obcecado. A segunda história chama-se Sumidouro e ela conta a trajetória de Calu, que tem um filho do seu senhor. A terceira chama-se Cumbê e ela aborda os preparativos de uma rebelião. E, finalmente, Malungo, que narra o ataque de quilombolas a um vilarejo colonial. Os cortes desse vídeo destacam os elementos centrais dessa história e eu espero que eles te ajudem a compreender um pouquinho mais sobre a escravidão negra e as suas formas de resistência. Bora lá?
A escravidão no Brasil foi multifacetada. Os escravizados no complexo açucareiro poderiam desempenhar diferentes papéis. Valu do primeiro conto, Calunga, e Damião do quarto conto, Malungo, eram o que os historiadores chamam de escravizados do eito. Trabalhavam na lavoura, no plantio, na colheita e no transporte da cana-de-açúcar. O de Salete utiliza algumas vezes o termo escravizado de lambá para designar todos aqueles que trabalhavam no pesado. A narrativa gráfica deixa isso evidente com as cicatrizes que aparecem nas costas dos personagens, marcas dos frequentes castigos que eles sofriam dos feitores da propriedade. Alguns historiadores diferenciam os escravizados do eito dos escravizados do engenho. Estes trabalhavam diretamente nas etapas do beneficiamento do açúcar. Depois que a cana era cortada, ela era transportada em carros de boi, um meio de transporte que frequentemente aparece nas histórias de Cumbê. Ela era levada para a usina de produção do açúcar, passando pela moenda, pelas caldeiras, pela casa de purgar, pela secagem, pela embalagem, e então ela era enviada para a Europa. Todo esse processo envolve um numeroso plantel de escravizados, sempre supervisionado por um mestre de açúcar, um profissional especializado, geralmente livre, e que não raras vezes era necessário que viesse da Europa, particularmente das Ilhas da Madeira. O de Salete desenha a estrutura da moenda, provavelmente utilizando como referência as iconografias produzidas no contexto açucareiro, por artistas como Henry Koster, um português que era filho de pais ingleses, e pelo artista Frans Post, que esteve no Brasil no contexto do domínio holandês. Os engenhos possuíam tamanhos diversos, com diferentes capacidades de produção. No conto Calunga fica evidente que ali trata-se de um engenho real, cuja moenda era acionada pela energia hidráulica. Eram os maiores e os mais imponentes dentre todos os engenhos. Isso nos permite entender que a propriedade onde viviam Valu e Nana era próspera, com um grande plantel de escravizados. Havia ainda engenhos menores, movidos por tração animal, e as pequenas engenhocas, cuja força motriz era o próprio trabalho do escravizado. Elas normalmente eram utilizadas para a produção de cachaça. A vida dos escravizados do engenho não era em nada melhor que a dos escravizados do eito. Eles também trabalhavam por longas e exaustivas jornadas, sofrendo toda sorte de castigos físicos e humilhações. Era bastante comum que ocorressem acidentes durante o beneficiamento do açúcar, como o esmagamento de membros nas moendas e queimaduras pavorosas durante a fabricação do melaço. Outra forma de escravização presente em Cumbê pode ser notada nas personagens Nana, do conto Calunga, e Calu, do conto Sumidouro. Ambas são escravizadas domésticas. Talvez você já tenha ouvido dizer que a escravidão doméstica seria uma forma mais branda. Por viverem no interior da Casa Grande, servindo diretamente aos senhores, teria se constituído ali uma relação de confiança e até de paternalismo. Numa conversa com Valu, ele nota que as suas costas são lisas, que ela não tem marcas de chicote. Ela responde que na Casa Grande me conhecem, na Casa Grande me tratam bem. Tomemos muito cuidado com essa leitura. O próprio Marcelo de Salete demonstra ao longo das suas histórias que tem consciência que os escravizados domésticos são tão desumanizados quanto os demais, que estão privados de sua liberdade para servir aos seus senhores. A própria Calu, ela aparece grávida, e a sua gravidez é fruto de um abuso sexual cometido pelo seu senhor. A história de Calu nos permite refletir sobre a relação entre senhores e escravizados no interior da Casa Grande. O Marcelo de Salete desenha essa importante peça da estrutura dos engenhos como sendo sólida, térrea e avarandada, mas com uma arquitetura simples. A imponência das casas senhoriais, especialmente nos primeiros tempos, vem sendo muito questionada ultimamente pela historiografia, como, por exemplo, pelo historiador Ronaldo Vanfas. É muito provável que nos séculos iniciais elas fossem bem mais simples, mais rústicas, de taipa e telhado de palha, sendo essa imagem portentosa uma projeção das casas do século XIX. Os pesados investimentos necessários para a montagem da usina do açúcar, somados à flutuação dos preços do produto na Europa, mais as ameaças constantes de invasões estrangeiras e as frequentes revoltas indígenas,
tornavam esta uma empresa muito arriscada. Havia grande transitoriedade entre os senhores de engenho. Muitos portugueses vinham para cá com o objetivo de enriquecer, retornar para Portugal, comprar uma quinta e viver a maneira aristocrática. Estava longe de ter um espírito empreendedor capitalista. Estavam mais próximos daquilo que o historiador João Fragoso chamou de o arcaísmo como projeto. Essas questões nos ajudam a entender um pouco melhor a maneira como Marcelo de Salete representa o proprietário de Calu, o Sr. Tomé. Ele é uma figura rústica, com cicatrizes no rosto, bem distante da imagem aristocrática que está povoando o imaginário popular sobre os senhores de engenho. Ronaldo Vanfas diz que haveria muito pouca condição de privacidade no interior da Casa Grande. Uma elevada quantidade de pessoas vivia e transitava por aqueles espaços o tempo todo, desde a família senhorial, passando pelos agregados até os escravizados domésticos. Vanfas diz que os olhos e os ouvidos estavam atentos o tempo todo e que os assuntos particulares eram, na maioria das vezes, de conhecimento geral. A partir disso, nós podemos entender que as condições que levaram à gravidez de Calu eram do conhecimento de todos, inclusive da senhora, a esposa do senhor Tomé, essa figura silenciosa que passa a maior parte do tempo sentada numa cadeira, na varanda da Casa Grande. A narrativa gráfica, com sutileza, demonstra que, apesar do seu comportamento estático, ela está atenta a tudo. Ela sabe de tudo. O último tipo de trabalho escravizado que eu gostaria de tratar aqui são os chamados escravos de ganho. Eles geralmente circulavam pelas ruelas de vilas e cidades, praticando um pequeno comércio ou prestando serviços a mando dos seus senhores. Ganso da História com B tem uma relação com uma moça chamada Dandá. Ela é uma negra de tabuleiro. É uma forma de exploração do trabalho escravo onipresente na colônia e no império. Há várias imagens registrando essa prática. Elas carregavam na cabeça os produtos que elas venderiam, geralmente frutos, ervas, perfumes e toda sorte de mercadorias. Geralmente os escravizados de ganho, ao final do dia, prestavam conta do que foi vendido com os seus senhores, podendo até mesmo conservar uma pequena parte do valor, o chamado pecúlio. Dentre as muitas possibilidades de escravizados de ganho, eu gostaria de destacar os carregadores de água, os carregadores de lixo, os calçadores, os barbeiros e até pequenos cirurgiões que atuavam em praça pública. Tendo radiografado as principais formas de escravização presentes na obra com B dentro do contexto do complexo açucareiro, eu vou agora avançar para as formas de resistência e vou dividi-las em dois grupos, as formas individuais e as formas coletivas. A primeira forma de resistência que eu vou trabalhar aqui são as fugas, que poderiam acontecer tanto de forma individual quanto coletivas. Lá no conto Calunga, quando o Valu é informado pelo feitor que ele seria transferido de propriedade, com medo de ficar longe de Nana, ele propõe a ela que fugissem. Algo que tem historicidade, pois, de acordo com a historiadora Kátia Matoso, fuga de casais era algo bastante comum no universo da escravidão brasileira. Embora as fugas fossem frequentes, fugir não era uma tarefa fácil. A primeira pergunta que se faz é: fugir para onde? A historiadora Kátia Matoso nos oferece algumas possibilidades de resposta. A primeira delas seria buscar um senhor mais brando, menos violento, que os aceitassem como cativos. Isso parece algo ilusório, porque a violência está disseminada no universo da escravidão. Ser escravizado já é ser vítima de uma violência. A segunda possibilidade seria buscar um vilarejo grande ou uma cidade, existindo casos de escravizados fugidos que até mesmo conseguiram forjar cartas de alforria para se misturar com os libertos daquela área. E a terceira possibilidade, que nos parece a mais auspiciosa, seria conseguir formar ou ingressar num quilombo. Uma forma de resistência que a gente ainda vai tratar aqui nesse vídeo. Ganso, protagonista do terceiro conto, e Damião do quarto optaram por essa última alternativa. Não por acaso são os únicos neste universo de Cumbê que conseguiram algum êxito na fuga em busca da tão sonhada liberdade. O plano de Valu, na verdade, não tem qualquer relação com essas hipóteses anteriores. Ele quer cruzar o Calunga, palavra de origem banto, polissêmica como Cumbê, cujos significados possíveis são grandeza, imensidão, mar. O Calunga é o oceano, esse grande rio que separa a colônia
da África. A mítica África, que um jovem crioulo como Ganso, nascido no Brasil, nunca conheceu. Apenas das histórias contadas pelos mais velhos. Uma África que simboliza a liberdade e que se antagoniza com a condição que ele vive. Realizar o desejo de chegar à África era complicadíssimo, mas a historiografia nos mostra que existiram aqueles que fugiram e que tentaram alcançar esse destino. Especialmente negros boçais, nascidos naquele continente. Eles tentavam entrar clandestinamente em navios que acreditavam que fariam esta rota, mas eram sempre descobertos na primeira revista. Outra personagem que escolheu a fuga num ato de desespero foi Kalu, de Sumidouro. Seu filho recém-nascido, em determinado momento da história, é sequestrado pela mulher do Sr. Tomé, e ela o atira no poço, no Sumidouro, que dá nome à história. Kalu então busca as portas da Igreja Católica, conta ao padre aparentemente tudo o que lhe aconteceu, e este religioso a devolve para o seu proprietário. No período colonial, a Igreja Católica não possuía nenhuma política de asilo para proteger os escravizados negros fugidos, nem mesmo em casos de extrema violência como este a que Kalu foi submetida. É estranho que a mesma instituição que apresentava uma ferrenha defesa dos indígenas, pressionando a coroa portuguesa para que extinguisse definitivamente a sua escravidão, construído aldeamentos para organizar a catequese, explorar sua força de trabalho e protegê-los dos colonos que queriam escravizá-los, não assumiu uma postura parecida com os negros. Na verdade, é sabido que muitas ordens religiosas, como os beneditinos, por exemplo, estavam entre os maiores proprietários de escravos do período colonial, como nos ensina o historiador Boris Fausto. Em muitos momentos, o clero chegou mesmo a contribuir para a elaboração de argumentos que justificassem a escravização africana, endossando, por exemplo, a tese de que estes eram descendentes de Cã, o filho de Noé amaldiçoado pelo pai a ter a sua descendência servindo a descendência dos seus irmãos. Outra tese bastante comum era de que a escravidão serviria para purgar os pecados ancestrais dos africanos. Num famoso sermão proferido pelo padre Antônio Vieira, na presença de senhores de escravos e escravizados em um engenho na Bahia, ele teria afirmado que os africanos e os negros em geral seriam imitadores de Cristo, ou seja, de que a tortura, a dor e o sofrimento da escravidão seria a sua via crucis e que o resultado desta seria a salvação deles. A segunda forma de resistência individual percebida na obra com B é o atentado contra senhores e feitores. Vamos dividir esses atentados em dois grupos. O primeiro seria um atentado contra a produção, seja pela desaceleração do trabalho, pela sabotagem de ferramentas, pelo roubo da produção, que algumas vezes chegava a ser compartilhado com quilombolas com quem os escravizados mantinham relações de amizade, ou o atentado direto contra a vida, que poderia ocorrer num levante espontâneo, utilizando as próprias ferramentas de trabalho e, algumas vezes, o envenenamento lento. Kalu, aquela que foi devolvida pelo padre, ao retornar para a propriedade, assiste o seu senhor preparar o chicote para açoitá-la. Ela então o seduz. Ela utiliza toda a sua beleza e sensualidade para dobrar o homem. No meio do ato sexual, tomado pelo ódio, ele a enforca. Nós chegamos a ter a impressão de que ela está morta. Mas quando ele está voltando para casa, ela o ataca, o apunhala e o mata. Marcelo de Salete não aborda uma terceira possibilidade de resistência à escravidão, e eu acho que eu entendo bem as razões dele para isso, que é quando o escravizado atenta contra a sua própria vida. Eu não vou me alongar muito nesse tema porque ele é muito sensível, mas vale acrescentar que, além desta prática extrema, existe também os abortos, quando as mulheres buscavam recursos para que os seus filhos não nascessem, para que não tivessem a mesma sorte que elas. E, finalmente, aquilo que a historiografia chama de banzo, ou melancolia negra. É um processo de definhamento, onde basicamente o escravizado desiste de viver, não se alimenta mais, definha e morre. Dentre as formas coletivas, eu quero começar falando sobre as revoltas escravistas. O historiador João José Reis, que é um dos maiores especialistas do tema, afirma que esta é a mais radical dentre todas as formas de resistência à escravização, pois ela consiste num enfrentamento direto do sistema.
De acordo com Reis, as revoltas escravistas mais conhecidas e mais documentadas datam do século XIX, com destaque para um grande levante de islamizados na Bahia em 1835, conhecido como a Revolta dos Malês. As revoltas escravistas eram geralmente articuladas para tentar corrigir uma política senhorial excessiva ou para vingar-se de senhores e feitores violentos. Mas existem casos em que elas procuravam mesmo confrontar o sistema. Reis nos ensina que desde a África há resistência. Existem casos documentados de quilombos e de fugas. Mesmo no transporte do interior para a costa e até nos navios, há casos muito conhecidos de revoltas. O mais famoso de todos ocorreu no navio negreiro espanhol Amistade. O terceiro conto Cumbé e o quarto Malungo são os que melhor retratam a temática da rebelião escravista. Em Cumbé, há a cena de uma reunião em que eles estão planejando a rebelião e há um momento de tensão, quando Ganso confronta um jovem escravizado que está no encontro, acusando-o de ser um potencial traidor. Em um recordatório, nós entendemos que no passado, Ganso viu aquele rapaz auxiliar um feitor que castigava um negro no tronco. Ele então pergunta: por que você não tem marcas? Você por acaso é um amigo dos brancos? O enfrentamento entre eles não vai longe, a reunião é encerrada porque o lugar é estourado por um grupo de bandeirantes. Os bandeirantes estão no centro de um dos maiores embates pela memória dos nossos dias. Cidades como São Paulo, que são identificadas com o bandeirantismo desde a sua fundação, construíram uma memória laudatória desses personagens, vistos como gigantes da raça. A historiografia mais recente, no entanto, nos mostra que se tratavam de mercenários violentos, envolvidos com o apresamento de indígenas e toda forma de sufocamento das manifestações rebeldes dos escravizados negros. Os movimentos sociais ligados aos grupos indígenas e negros têm feito um esforço colossal para forçar a sociedade a rever esta memória festiva. A segunda forma de resistência coletiva explorada por Cumbé é a mais famosa de todas. É a primeira coisa que o aluno pensa quando o professor diz: hoje falaremos das formas de resistência negra à escravidão. Os quilombos. De acordo com João José Reis, o quilombo constitui a mais longeva experiência de resistência à escravização, existindo ao longo de toda a história da escravidão no Brasil. Mesmo antes, como já dissemos nesse vídeo, as primeiras manifestações de quilombos ocorreram em África, formada por sujeitos que buscavam fugir do apresamento destinado ao tráfico atlântico. Nos nossos dias, por todo o território nacional, há diversas comunidades de descendentes de quilombolas que ainda lutam pela valorização de sua cultura, de sua memória e pela necessidade de inserção na sociedade nacional. Para além da América Portuguesa, a experiência comunitária de escravizados fugidos pode ser observada em diversas partes do território americano, especialmente naquelas regiões em que a escravização negra foi mais intensa, como nos Estados Unidos, Porto Rico, Cuba, o Caribe de um modo geral e a Venezuela. Mas afinal, o que seria um quilombo? Na historiografia brasileira é muito comum nós encontrarmos termos como mocambo e quilombo utilizados como sinônimos, e de fato eles estão imbricados. Mas do ponto de vista semântico, existem algumas diferenças que nós podemos pontuar aqui. Mocambo significaria esconderijo. Isso se deve ao fato de que essas comunidades geralmente buscavam ficar ocultas, distantes das grandes propriedades e dos grandes centros urbanos, geralmente numa área de difícil acesso. Mas existem exceções. A historiadora Kátia Matoso nos fala de um quilombo chamado Cabula, que ficava nas cercanias de Salvador. Já a palavra quilombo, ela significaria muito mais uma espécie de fortificação. Bom, em geral, os quilombos eram comunidades pacíficas, algumas vezes tendo conflitos com o entorno de vilarejos e propriedades, mas era necessário que eles estivessem preparados para resistir de forma armada contra as tentativas de repressão provenientes dos agentes coloniais, como os bandeirantes que nós já citamos aqui. Os quilombos poderiam ser dotados de uma estrutura econômica fixa ou não. De acordo com a legislação colonial, qualquer associação de escravizados fugidos que tivesse mais de 5 integrantes seria chamado de quilombo e precisava ser duramente reprimida. Portanto, os quilombos poderiam ser instituições minúsculas
ou gigantescas, comparáveis até mesmo às cidades coloniais, como você pode identificar no famoso Quilombo de Palmares. De acordo com o historiador Flávio dos Santos Gomes, talvez o maior especialista do Brasil em quilombos, essas comunidades nunca eram completamente isoladas. Elas sempre mantinham alguma relação com o entorno, fosse com comerciantes livres, com quem mantinham relações comerciais, ou mesmo com os escravizados das senzalas, como você pode perceber no Conto Cumbê, onde você tem a participação de quilombolas naquela reunião que planejava a rebelião no vilarejo, ou mais tarde em Malungo, quando um grupo de quilombolas invade o mesmo vilarejo para tentar vingar-se do massacre que foi cometido com os seus companheiros. É muito importante registrar que mocambos e quilombos eram muito mais do que simples esconderijos. Eram espaços que permitiam a esses indivíduos retornarem a práticas culturais africanas longe da interferência senhorial. O maior exemplo disso é a religiosidade. As religiões de matriz africana sobreviveram e são praticadas por um número cada vez maior de indivíduos em nossos dias, mesmo com toda a intolerância existente desde a colônia até agora. As práticas religiosas, assim como as práticas de cura que estão muitas vezes imbricadas, também a capoeira, a dança, as festividades, a culinária, são formas de permanência e resistência cultural, que estavam desenvolvidas tanto nos quilombos quanto nas senzalas, mesmo de forma vigiada. Essa resistência cultural é a terceira grande forma de resistência coletiva que nós abordamos nesse vídeo. Certa vez um aluno perguntou a mim se era correto dizer que a opção pela escravização africana teria sido resultado da resistência dos povos indígenas, que fizeram guerras, revoltas, fugiram para os sertões. Eu precisei explicar a ele que sim, que os povos originários tinham feito tudo aquilo, mas que ele tomasse muito cuidado, porque colocado daquela forma, pareceria que os africanos eram passivos, acostumados ao trabalho compulsório, até tarimbados para ele, e que, portanto, não teriam feito qualquer tipo de resistência. Se esta fosse a impressão do aluno, ele estaria completamente equivocado. O trabalho de Marcelo de Salete em Cumbê nos oferece uma fresta através da qual nós conseguimos observar fragmentos da escravização negra do complexo açucareiro, bem como suas formas de resistência. Trata-se de um recorte, muita coisa precisa ficar de fora, pois eu quis respeitar os pontos principais atentados pelo autor. Eu não consigo dizer que as histórias de Cumbê são belas, porque elas não são. São histórias tristes. São relatos de dor e sofrimento que nós só conseguimos arranhar. Mas são histórias sensíveis, humanas, que causam um mal-estar do qual a sociedade brasileira não pode nem deve fugir. O tema da escravidão é um tema bastante atual, que está presente no racismo estrutural contra os negros, contra o trabalho braçal, e nas páginas de jornais que anunciam até hoje a existência de trabalhos análogos à escravidão. E esse foi o nosso vídeo de hoje, meus amigos. Muito obrigado a você que conseguiu chegar até aqui. Acompanhe a nossa playlist, ela está em constante crescimento e em breve eu vou ter novidades para aqueles alunos que vêm aqui em busca de informações para o Exame Nacional do Ensino Médio. Me segue lá nas redes sociais que vai ter novidade. Um grande abraço a todos vocês, até a próxima.